unida ou invertida é encontrado no acompanhamento estético da festa, na mistura de cores discordantes, no recurso ao travesti, na presença dos loucos com suas roupas extravagantes. Durante a festa, reuniões antinaturais e os mais imprevistos encontros são provisoriamente tolerados ou encorajados. Então, ali eu coloco uma representação do primeiro slide do intrudo, de uma figura do Debré, do intrudo. E o intrudo, ele coloca bem essa questão da transgressão, que era um momento que, inclusive, os escravos tinham a possibilidade de ritualizar uma agressão aos seus senhores, porque qualquer pessoa que estivesse na rua ou mesmo em casa estava sujeita às brincadeiras de intrudo. E aí o intrudo era interessante, porque era uma brincadeira em que homens e mulheres participavam da mesma maneira. Diferente do que acontecia em muitas festas aí de colônia e de império, em que havia tipos de participação diferenciadas para homens e para mulheres, no intrudo não. No intrudo todo mundo brincava da mesma maneira, ou seja, jogando água nos outros, jogando farinha nos outros, subvertendo a ordem. O escravo jogava farinha no senhor, farinha no melhor sentido, porque às vezes era urina, etc. Por isso que entrou inclusive em decadência o intrudo, porque ele começou a ser proibido por lei. Bom, então, continuando, o Girard, ele vai dizer que as festas contemporâneas, elas paulatinamente, elas têm perdido esses seus aspectos rituais, nos quais essas reuniões antinaturais, que ele dizia que são toleradas ou encorajadas, ritualisticamente, elas passam a ser quase que como uma representação, E essas hierarquias, essa inversão de hierarquias e suspender as diferenças também elas se tornam bastante limitadas. E ali a gente vê, hoje em dia, as possibilidades que a gente vê nas festas de inversão dessas hierarquias, ali na parada gay de Goiânia de 2009, do homem se vestido de mulher, mas isso é comum em várias festas. Se você vai no mascarado lá de Perinópolis, na festa do Divino, você vê o mascarado vestido de mulher. No carnaval, a fantasia mais comum que tem em termos popular é o homem se vestir de mulher. Então, isso daí é algo bem interessante, como que isso é colocado na festa, de o homem como mulher na festa. Isso daí é bastante interessante. Eu tenho, inclusive, estudando isso especificamente na parada gay. Ainda nessa escola essencialista, os estudos sobre festas que relacionam principalmente com o sagrado e a religião, essa possibilidade de transgressão ao sagrado e à religião, de excesso, de efervescência, a gente vai encontrar os estudos de Georges Bataille, que vai retomar a questão da violência, que a gente viu agora há pouco no Girard. Ele vai ver essa violência como destruição e associado também ao sacrifício. Nesse ponto, ele vai definir o sacrifício como uma angústia, essencialmente individual e dominado pelo medo. Então, na festa, a gente vai ter essa dimensão de angústia e de medo, enquanto sacrifício. Então, essa violência, ela vai irromper como algo inerente ao sagrado. Ela faz parte do sagrado, porque ela faz parte do sacrifício. E ela vai gerar também um modo de você encadear a ordem, em sendo a sua subversão ou o seu desencadeamento. A seu ver, nesse contexto, na festa aspira-se a destruição das distinções, mas a realidade que ela pretende negar, acaba demarcando os limites disso que ela está querendo destruir, e por isso que ela não consegue romper. Ela tenta romper, mas não rompe, porque acaba firmando os limites. Então, isso a gente pode pensar nos comportamentos sexuais, e nas relações de gênero,
né? Apesar de você pensar, né, que você pode ter festas, né, em que você vai ter essa possibilidade orgiástica, né, como você vê, é muito comum, né, você ir em parada gay, ter 3, 4 pessoas lá se beijando ao mesmo tempo e tal, né, isso é bastante comum, né, mas você vê que é uma ruptura limitada, acabou a parada, né, as pessoas se comportam direitinho, voltam para sua casa e não sei o que, você não vê tendo esses, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que demonstra a possibilidade de destruição, estabelece o limite, né? Você pode fazer isso aqui, fora daqui, né? A sociedade não aceita, então as pessoas se comportam, né, como na rotina, né? Então é isso que o Girard coloca, né? E isso gerando então uma angústia, né? E o medo, a sensação de angústia e de medo, né? Então essa vai se constituir, né? Vai se constituir numa solução limitada, né, para esses problemas, né? Uma vez que a indiferenciação tensionada não pode ser concluída, né? Pelo contrário, ela acaba sendo delimitada, demonstra que ela existe, né? Já que nela estão ontologicamente implicados, né, ordens distintas, né? Ao mesmo tempo, a ordem e a desordem, o indivíduo e o coletivo, a angústia e a violência, a libertação e o aprisionamento, né? Então, fica uma solução limitada, inclusive para as relações de gênero que a gente tem aí na sociedade, né? Quando a festa ela vai permitir que isso venha mais à tona, né? Mas depois você vai ver que a maioria das pessoas que muitas das vezes tiveram um comportamento mais exacerbado na parada gay, né, são aqueles que têm um comportamento mais careta, né? Às vezes no dia a dia, se ele tem namorado ou se ela tem namorado, né, eles não saem na rua de mãozinhas dadas, né? Mas lá na parada gay estava beijando a 3, a 4, a 5, a 6, né? E no dia a dia eles não assumem a relação de andar na rua de mãozinha dada, né? Bom, então aí a gente tem, né, a definição de produto de batalha é uma aspiração à destruição que explode na festa, mas é uma sabedoria conservadora que a ordena e a limita. A festa realiza para devolver o homem à imanência, mas a condição de retorno é a obscuridade da consciência. Aí eu coloquei, né, duas fotos, a primeira de novo uma, né, essa questão, né, do assunto de sabedoria conservadora, né? Aí eu coloquei aquele lá, igreja, né, atualmente participando das paradas LGBTs, né, e inclusive, né, impondo comportamentos às pessoas que participam na parada, né? Eu vi isso na parada de Goiânia, né? Então, na parada de Goiânia no ano passado, como ela está sendo uma das entidades organizadoras, é uma igreja voltada para o público LGBT, né? E aí teve uma travesti lá na parada de Goiânia que de repente ela foi, tirou a blusa e tal, aí o cara lá da igreja chegou e falou assim: travesti, tirar a blusa aqui não, isso é uma festa de família, não sei o que lá, não vamos dar margem para as pessoas falarem da gente e tal, né? Então aquela coisa da solução limitada, né? E com uma ordem moral, né, conservadora mesmo em uma parada gay, a gente às vezes, né, até vê nos próprios ideários que se aspiram nessas festas, né? Ali, né, uma outra que é a corrida de São Silvestre. Se fosse a corrida de São Silvestre aqui no Brasil, né, ia ter um público gay lá imenso, né? Ia ter mais do que na parada gay. Mas ali é uma corrida de São Silvestre que tem lá em Portugal, que as pessoas correm nuas, né? Como eu coloquei, né, com essa busca, né, da imanência, né, de uma condição de retorno, né, a uma condição de imanência, mas que você sabe que esse retorno à imanência, né, a possibilidade de estar desnudo só é possível ali na festa, né, e você não vê mulheres ali, né? Você só está vendo os homens ali correndo nessa corrida de São Silvestre.
Bom, um outro autor, né, que vai acentuar essa questão da transgressão da festa é o de Bouillot, né, e ele vai destacar principalmente, né, essa questão de a festa romper com a ordem cotidiana. Ele vai dizer que a festa é o império do id, né, ele vai também se inspirar bastante em Freud, né, e a festa, para ele, é o império do id, né, o id, então, né, é aquela possibilidade que você ele se contrapõe, né, ao superego, né, ao social, né, o id, né, aquela que você viver ao seu eu, né, então quer dizer, a festa ela tem esse momento, né, de ser o império do id, né, e por ser o império do id é que ele vai dizer que subverte, né, que ela vai subverter, que ela vai gerar os excessos, ele retorna a ideia de excessos, né, e a tentativa de destruição dos regulamentos e das normas existentes. Bom, e aí ele vai dizer, as pessoas aí realizam o impossível, isto é, a comunicação de todo espaço e permanência, o conflito acento da destruição e da sexualidade, né? Então ali a gente tem, né, na primeira figura, né, o carnaval lá do Rio de Janeiro, né, os fantasiados de bate-gays, né, no cordão do Bola Preta, né, e é um grupo que eu conversei com esses rapazes, eu achei a fantasia deles muito legal, né, e aí eu conversei com eles dizem que são héteros, né, e tal, mas que no carnaval eles sempre fazem uma paródia feminina, né, então, embaixo, né, nós temos ali, né, um casal, né, hétero na parada gay, né, e um casal lésbico na parada LGBT de Goiânia, né. Então essa ideia que eu tentei passar nessas figuras, né, essa questão da comunicação de todo espaço, de permanência, e o confronto aceito da destruição e da sexualidade, de trabalhar com essas possibilidades, né. Então, para Dominó, a festa não promove uma transgressão ao sagrado, como até aqui a gente vinha falando, né, mas sim a própria cultura. Tá? O que a festa transgride não é o sagrado, né, mas é uma cultura. E ele vai dizer que longe de ilustrar a cultura, ela vai contrariar a cultura, né, e ela vai se destacar dessa cultura, né, abalando as normas, né, as regras e o consenso. Então a festa ela se destaca, ela contraria a cultura, tá? Então ele vai definir a cultura como o que é normatizado, inclusive a sexualidade, né? Então a festa ela possibilita essa transgressão. A festa é transgredir a cultura, tá? Nas sociedades modernas, porém, né, ele vai dizer que esse princípio de transgressão, né, ele está muito restrito, né, que ele corrompe a própria essência da festa, né? E as festas contemporâneas, ele vai dizer que muitas das vezes elas acabam sendo, né, uma reprodução das normas e das regras e não propriamente a sua transgressão, né? Como acabei de falar, né, da parada gay lá de Goiânia, do pastor lá querendo impor as normas, né, convencionais durante esse momento transgressivo de festa, né? Então é algo que a gente tem observado, inclusive nessas festas, né, que são feitas com esse caráter, né, que a gente vê de procurar demonstrar para a sociedade que existem diversidades e tal, e as próprias pessoas que vão para essa diversidade têm que se submeter às normas, aos consensos, às regras que elas estão querendo criticar, né? Bom, ainda nessa tradição essencialista de investigação da festa, né, a gente vai ter o Eliade, né, que é o último autor que eu cito nessa tradição, né, que ele vai enfocar a festa também em face ao sagrado, né, ou melhor, ao tempo sagrado, né. De acordo com o Eliade, o tempo sagrado, ao contrário do tempo ordinário, ele é reversível e circulável, por isso ele permite a festa, né. A festa, ela é fundamentalmente um tempo sagrado, por isso ela está sempre retornando. Essa celebração, esse retorno ao tempo sagrado, né? Então, na festa, mais do que simplesmente comemorar, né, o homem ele vai reatualizar
né, os seus antepassados, né, aqueles que viveram nos primórdios, né, na sua concepção. Bom, então ele coloca lá: cada festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado, aquele que se manifesta na festa do ano precedente ou na festa de algum século. Em outras palavras, reencontra-se na festa a primeira aparição do tempo sagrado. Então ele está preocupado fundamentalmente com o tempo sagrado, né? Então a festa para ele é esse retorno ao tempo sagrado, né? Que ele diz que ocorre, né? Isso daí, a festa retorna aquilo que ocorreu em tempo, né? Bom, quais são então os impactos dessas teorias no estudo da geografia das festas, né? Como a gente viu, apesar de alguns autores falarem da transgressão cultural, né, a maioria destaca a relação do sagrado e do profano, né? Então, a maioria na geografia também, a maioria dos geógrafos que recorrem a essa tradição de pesquisa, né, eles vão associar principalmente as análises, né, às festas religiosas, né, ao tempo sagrado, ao tempo profano, né, e aos diferentes papéis sociais e ritualísticos exercidos pelos gêneros nos espaços festivos, né, a partir do sistema de crenças, tradições e convenções, né. Também destacando os conflitos que transpassam a realidade festiva, né, a partir da composição desse espaço sagrado, né. E aí a gente vai ter uma tradição de estudos que é bem do Rio de Janeiro, bem carioca, bem do NEPEC, né, de separar, né, como eu falei, né, de separar essa ideia de que o espaço profano e o espaço sagrado são coisas, né, que não se misturam, né, como a Zeni Rosenthal coloca, né, ela vai dizer que eles jamais se misturam, o espaço profano e o espaço sagrado. E essa ideia de que o sagrado e o profano jamais se misturam acaba resvalando também para como a relação de gênero é analisada aí, né, porque você vai acabar sendo analisado, né, o feminino e o masculino como algo dado, né, que não se misturam, não é problematizado, né? As relações de gênero nesses estudos, né, nessa tradição geográfica, elas são marginais, né, e dando a impressão de que até mesmo elas não existem, né? Geralmente falam o devoto, o folião, o crente, o participante, né? Então é aquela homogeneização da relação de gênero, né? Bom, então, entre outros trabalhos, né, que vocês podem ver, né, na geografia que fazem essa análise, né, vocês têm dois na revista Espaço e Cultura número 21, né, que foram estudos publicados sobre festa, e nessa revista Espaço e Cultura número 21 vocês têm dois trabalhos lá de geografia que fazem essa análise essencialista da relação de gênero na festa, né? O título é a Manifestação da Festa de Pensar em seu espaço em termos de tradição, identidade e simbolismo, né? E o outro é a espacialidade das festas religiosas e comunidades ribeirinhas de Porto Velho. Bom, a segunda tradição que a gente vai falar é a tradição materialista, e essa tradição materialista eu vou começar pelo Garcia Campin, né? E que ele vai estudar as festas a partir de uma preocupação que ele tinha, né, com a mudança que o capitalismo vinha promovendo no artesanato nas festas do México, né? E o norte que o Garcia